vamos chegar na eternidade. Que louvor vocês cantaram? Quando você estava amarrado, sendo chicoteado. Que louvor você cantaria? Que louvor você iria expressar a sua adoração amarrado num tom, sendo açoitado, xingado, humilhado? Que louvor você cantaria? Eu amo esse louvor, porque não tem mais nada, né? Só Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Glória a Deus. Nós vamos falar do último nível. Quando Paulo ele atravessou o segundo nível, ele ficou amarrado no tronco, né? Vamos ler versículo 9, abra a sua Bíblia. Acompanhe na sua Bíblia. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um homem da Macedônia e clamava, repita isso comigo, clamava, rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, compreendendo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Então aqui, Paulo, Deus está formando a visão, o terceiro nível, que é a visão. E agora nós vamos lá entender por que ele precisava de uma visão. Versículo 24. Do mesmo capítulo 22 em diante. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara, e havendo-lhes dado muitos açoites. Repita isso comigo, eles apanharam muito, não foi pouco, muitos açoites, tá? Os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Repita isso comigo, queridos: cárcere interior. E lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Oh, glória! Diga, eles os escutavam.
De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Diga isso comigo, todos foram livres. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui e pedindo luz. Diga comigo, pedindo luz. Quem pede luz é porque está em trevas, né, querido? Quero que você entenda isso, que você vai vendo. Pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor Jesus, e todos que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, e todos os seus. Então levando-os para sua casa, pôs a mesa e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Queridos, diga comigo, esse é o resultado de alguém que é preparado por Deus para chegar no propósito. O tempo de preparação de Paulo foi difícil. Foi difícil ele ouvir tantos não de Deus. Ouvir o não de Deus é contra a nossa natureza. Ouvir Deus mandar esperar é contra a nossa natureza. Mas Deus estava preparando Paulo para viver tempos terríveis. Quando eu estou agora falando do terceiro nível de combate, eu estou falando para vocês que Deus preparou Paulo para entrar nas regiões de trevas, de escuridão. Porque no primeiro nível era uma mulher que já conhecia Jesus, ela já ouvia falar e já tinha até um nome, mas não conhecia os princípios. Então Paulo ensina os princípios, era a igreja do Senhor que precisava se alinhar nos princípios de Deus. Então quando eu falo do segundo nível, eu já estou falando de uma pessoa aprisionada com espíritos de adivinhação e engano. Mas ela
que na hora que ele quisesse parar, ele parava. É como aquela pessoa que diz assim que nada. Eu já ouvi falar tudo sobre droga, mas eu sou eu posso experimentar e está tudo bem. E aí experimenta e daqui a pouco ela quer de novo. E alguém diz assim, você ficou viciado. E ela diz, não, a hora que eu quiser parar, eu paro. Eu bebo socialmente, eu uso socialmente. Mas a verdade é que ela já está dependente. Ela só não assume isso. Ela já não consegue mais ficar sem aquilo. É assim também que muitas pessoas estão vivendo a prática do pecado, brincando com Satanás, andando na escuridão. Ah, tá tudo bem, ninguém sabe. O mundo espiritual é real. E tá achando que na hora que quiser parar, para. Na hora que quiser mudar, muda. Sabe o que vai acontecer? Quando você assim, não quer mais isso para mim, já não consegue mais sozinho. Está tão aprisionado que já está no ambiente da escuridão. Está no ambiente das trevas. E aí sabe o que acontece? Só vai sendo puxado. Já viu aquela pessoa amarrada sendo puxada? Ela não tem mais vontade própria. Ela não tem mais autogoverno. Ela não domina mais nem o que ela pensa. Porque grande parte do que ela pensa não é ela que está pensando. É o inimigo que está lançando na mente dela. Está
filhos de Deus foram gerados pelo Pai, perderam a paternidade quando escolheram, tomaram a decisão de ser servo do pecado primeiramente e depois consequentemente Satanás. Tornou que Satanás fosse seu pai, tornou que Satanás fosse seu governo. E agora, governados pelas trevas, destruídos pelas trevas. Sabe o que ele pensa? Alguém que está lá dentro? Essa é a minha vida, não tem jeito para mim. Eu nasci para viver isso aqui, eu vou morrer assim. Não tem libertação para a minha vida. Não tem mudança para a minha vida. Sabe por que elas pensam assim? Porque não são elas que pensam mais. É o inimigo que está o tempo todo dizendo isso para elas. Se conforme, aceite, fique assim. Você vai morrer assim. Até que alguém preparado por Deus seja uma voz profética nessa escuridão. Seja uma voz profética para abalar os cárceres espirituais da vida dessas pessoas. Agora, por que Deus prepara ele? Quando ele chega no último nível, ele tem uma visão. Qual a visão que ele tem? Alguém clamando, socorro, não foi isso? Apresentava-se um homem da Macedônia clamando, socorre-nos, ajuda-nos. Alguém está gritando e dizendo, nós precisamos de ajuda para sair da condição que nós estamos. Nós precisamos que alguém venha até nós. Mas Deus formou uma visão dentro de Paulo. É por isso que Deus está tratando a sua igreja. Porque Ele precisa formar a visão dele dentro de você. Visão, querido, é o propósito pelo qual você foi chamado. Visão é a revelação do Pai para você. É aquilo que só você pode discernir e entender. Para que o Pai te chamou, não foi por acaso que Deus ele traz o apóstolo Paulo. Porque para entrar nesse nível tem que ter coragem de saber que vai sofrer retaliações,
O sofrimento é só mais uma etapa. Se o sofrimento está mudando o seu posicionamento, é porque você ainda não está formado na visão que Deus tem para você. Paulo tinha motivos para adorar. Ele sabia, estou no caminho certo. Segundo, ele sabia que estava no mais alto nível de guerra. E nessa hora, a adoração é a arma de guerra. A Bíblia diz aqui que os presos estavam ouvindo a adoração, ouvindo. Sabe o que é isso? Eles estavam ouvindo a voz de Deus. Foi o primeiro passo da libertação deles. Foi o primeiro passo para as cadeias serem quebradas. Paulo estava adorando como uma ferramenta espiritual e dizendo: Satanás, você está dominando esse lugar, mas eu quero ver você suportar a adoração. Eu quero ver você suportar a adoração que sai do sofrimento. Eu quero ver você suportar a adoração que sai de uma entrega desinteressada, porque eu não teria motivos para adorar. Eu estou no sofrimento. Qual é o meu motivo? É exaltar aquele que me gerou, enaltecer aquele, e eu quero ver você suportar esse nível de adoração. Quando Paulo está adorando, os demônios começaram a se retrair naquele ambiente, queridos. Sabe por quê? Porque tudo que ele sempre quis foi desvirtuar a adoração de Deus para ele. Foi ele que mentoreou aquelas pessoas para prender Paulo e bater em Paulo, com o motivo de Paulo não suportar e murmurar. E agora Paulo diz assim: tudo bem, eu vou adorar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela pode ser ouvida de todas as maneiras. Ela pode ser ouvida no louvor da adoração. Ela pode ser pregada. Ela pode se fazer uma mímica. Tem várias maneiras de pregar. Ela pode ser no teatro. Mas naquele momento era de adoração, porque ele precisava trazer os céus para a terra. A adoração, ela tem um impacto poderoso no mundo espiritual. E é por isso que o diabo tem tentado tirar a adoração de dentro da igreja. Porque não é o nível de barulho que incomoda ele, mas o nível da adoração. Quando ele adorava, os presos ouviam. Sabe aonde ia parar o que eles ouviam? Lá dentro, no íntimo. Ei, se vocês acham que a prisão mais forte era aquelas exterior, eu quero trazer isso para você. A prisão mais forte que Satanás detém é dentro da alma das pessoas. É na emoção delas, é na mente delas, onde elas estão dizendo: eu quero servir a Deus. E o diabo diz: você não tem força, você não vai conseguir. É melhor você parar, é melhor você voltar e me servir, é melhor você fazer tudo errado. É dentro delas que a batalha maior acontece. E é por isso que esse é o caminho que Deus começa. Através da adoração, elas estão ouvindo, e aquela presença vai tomando íntimo delas.
ali que eu me encontrava na escuridão, quando o diabo dizia assim: você não era nem para ter nascido, tira a sua vida de uma vez, você está cansada de viver. Ele me convencia que eu estava cansada de viver, e eu aceitava aquele pensamento: realmente eu estou cansada de viver, eu não quero mais viver. Eu ficava pensando em uma forma de tirar a minha vida. É um nível de aprisionamento, irmãos. Eram essas pessoas que estavam ali. E Paulo estava adorando, dizendo: Deus, leve a adoração à alma deles. Quebre as prisões que estão dentro deles e leve luz, leve presença para eles, leve amor para eles, leve paz, porque a alma deles não tem paz, está na escuridão. E quanto mais ele adorava, mais ele apanhava. Por quê? Porque quanto mais ele avançava no mundo espiritual, na libertação daquelas pessoas, mais o inferno atacava ele. Acredite, é real. É real. E é por isso que Deus está te ensinando a ter identidade. Porque nessa hora, nesse nível, se você não tiver identidade, você joga tudo pro alto. Ele sabia o que estava fazendo ali e ele continuou. E sabe o que aconteceu? O mundo espiritual foi reagindo. Foi reagindo. Ei, você ativa o mundo espiritual quando você resiste às trevas, quando você decide adorar, quando você decide permanecer na vontade de Deus, quando você decide ser um instrumento de Deus para a sua geração, quando você se posiciona em Deus, o mundo espiritual vai reagindo, você vai ativando o mundo espiritual. O que é isso? Você vai chamando o céu para a terra. Você vai chamando o céu para aquele ambiente. Eu não sei como está a sua casa, mas se as trevas têm imperado ali, seja você essa voz profética na vida dessas pessoas que estão encarceradas dentro da tua casa. Não se cale. Ative o mundo espiritual. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, minha família estava perdida. Perdida no mais alto nível de perdição. Eu aprendi a orar, eu aprendi a jejuar. Você vai ver no contexto aqui que Paulo ia procurar um lugar tranquilo para orar. Ele sabia que para vencer ele precisava buscar a face do Senhor. Ele era um homem de propósitos. Eu andava madrugada, irmãos, pela casa, abria a porta do quarto dos meus irmãos em silêncio, quase não se ouvia a minha voz, e eu estendia a mão sobre eles e orava, dizia: Deus, liberta meu irmão, tira ele desse vício, dê controle a ele, Senhor, tira ela da prostituição, tira essa amargura de dentro dela. E ia um por um, e depois voltava e dobrava meus joelhos na sala
começar a mudar. Sabe por quê? Porque os demônios, eles vão se afastando. Porque à medida que você vai trazendo o céu, vai trazendo a presença de Deus, eles não suportam. Eles não suportam a glória de Deus. Você ativa a glória de Deus. Você carrega a glória de Deus. Quando você adora, você está trazendo a glória de Deus. E o mundo espiritual, ele reage, ele não suporta. E ele começa a se afastar. E quando ele se afasta, ele tem que soltar aquilo que ele está segurando. Então as vidas começam a ser livres. E aquele que não tem vontade nem de ir na igreja, você chama anos e nunca vai. De repente começa a ter vontade. Acho que eu estou querendo ir na igreja. Começa a querer ir na célula. Que dia é a célula? Ô fulano, você aquele louvor. Como é que é? Põe ele aqui para mim. Ele começa a se interessar pelas coisas espirituais. Sabe por quê? Porque não era ele que não queria. Era Satanás que não deixava. Estava aprisionado, mas agora a libertação está acontecendo. Ele também está reagindo. Ele está começando a querer alguma coisa. Era isso que estava acontecendo. Mas havia um carcereiro, alguém dominado por espíritos mais potentes, que tinha a chave. Aí sabe que eu amo o Senhor? Ele diz assim: eu não preciso de chave, porque a chave já está na minha mão. Ele diz assim: peraí, vou abrir sem chave, porque a chave que eu tenho é uma chave diferente. Ora, pensa nesse lugar, está lançando com você dentro. Era isso. O lugar começou a estremecer. Todo mundo: meu Deus, o que está acontecendo? Deus dizendo: estou chegando. Eu não preciso de chave. Eu não dependo de ninguém. Quando eu sou chamado, quando eu sou ativado, quando é declarado o meu governo, eu venho. O céu desceu, irmãos. Sabe o que é isso? O céu desceu naquele lugar. As trevas foi banida. O céu desceu, estremeceu, quebrou as grades, saiu com base em tudo. Era para isso que Paulo estava lá. Foi para isso que eu fui chamada. Foi para isso que Deus abriu as portas dessa igreja. Foi para isso que Deus gerou o seu povo na terra. Para ser tão íntimo do céu, que traga o céu para a terra e abale as estruturas e vidas sejam libertas. Sabe aquelas vidas? Que alguém diz assim: ó pastor, não tem jeito não. Ele diz assim: não, tem sim. Tem sim, porque eu estou levantando uma geração para isso. Eu estou levantando voz profética nessa terra para isso. Eu vou trazer o céu para a terra. Aleluia. Eu vou trazer o céu para a terra. Pode falar. Eu vou fazer